Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Safras TV. Hoje, no quadro Conversa com Analista, eu converso com o analista e consultor de safras e mercado, especialista no mercado de trigo, Elcio Bento. Olá, Elcio, bem-vindo. Olá, Gabriel. Olá a todos. Vamos lá, então, começar essa nossa conversa. Antes disso, na verdade, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos espectadores, convidá-los para que assinem a plataforma Safras, a nossa plataforma aqui de Safras e Mercado, com todas as informações, desde notícias até análises, cotações, gráficos, todas as informações que o assinante precisa para a tomada de decisões no mercado agropecuário. E hoje, especialmente, vamos falar do trigo, né, que nesse período agora de entre safra vive uma questão particular, sazonal dessa época, de poucos negócios, né, Elcio? Eu gostaria que você fizesse essa contextualização do que está acontecendo com a dinâmica do mercado brasileiro nesse momento. Pois é, Gabriel. Vamos então dar dois passinhos atrás, né? Porque a gente teve, desde o início dessa temporada, algumas mudanças de cenários. Primeiro, a gente tinha a expectativa de uma produção de 11,5 milhões de toneladas, um novo recorde de produção. Então, as cotações despencaram. Isso aconteceu no final de setembro, início de outubro, buscando a paridade de exportação, aquele momento em que os nossos preços têm que cair até o momento que o trigo nacional seja competitivo no exterior. Num segundo momento, a gente teve, infelizmente, a confirmação de um temor que existia, que era que o El Niño trouxesse um excesso de chuva, né? E aí a produção, aqueles 11,5 milhões, acabaram consolidando em pouco mais de 8 milhões de toneladas. Essa quebra recorde no Brasil, claro, fez os preços saírem daquele patamar abaixo de R$ 1.000 para buscar algo em torno de 1.300 a tonelada, que era a paridade de importação. Esses foram os dois primeiros momentos que nós tivemos durante o ano passado. Aí a gente iniciou esse ano, né? A gente tem os moinhos param no final do ano, e o primeiro movimento que a gente teve foi de recuo das cotações, e esse recuo basicamente porque a gente tinha um período ali pontual, né, em que os produtores que estão, na verdade, começando a colher a safra de verão, eles precisam, ou precisavam até pouco tempo, pelo menos, tirar trigo dos armazéns, vender no mercado, porque precisavam abrir esses armazéns para depositar a safra de verão, especialmente a soja. Aí eles encontraram os moinhos que estavam totalmente abastecidos, sem necessidades de compra. Então, se tem necessidade de vender e não tem necessidade de compra, os preços vão cair até um ponto em que os moinhos pensem, opa, esse preço, mesmo não conseguindo, não precisando agora, é um preço de oportunidade que eu devo aproveitar. Esse foi o momento que a gente está, parece que chegando muito próximo do final dele. Agora a gente tem um período que deve ser de maior lentidão ainda do que a gente viu nesse início de ano, porque é o momento que quem começou a lidar com a safra de verão esquece o trigo, não mexe mais no trigo e somente vai retornar ao mercado de trigo quando a gente tiver uma situação de que a safra de verão já tivesse sido acomodada, toda aquela situação que a gente tem de não ter caminhões, os fretes ir para cima, dá uma acomodada, e aí o mercado, os agentes voltam ao mercado de trigo, e neste momento, mais uma vez, a tendência é que o mercado volte a buscar a paridade de importação, ou seja, tem espaço para subir. Só para fazer uma conta simples, hoje os preços, nesse momento em que o produtor precisava vender, estavam em 1.200. Se for para trabalhar com paridade, volta para cerca de 1.300. Então, essa é a tendência que a gente tem. Então, passamos o momento que o produtor precisava vender, estamos no momento, iniciando o momento que ninguém vai mexer com trigo porque vai para a safra de verão, e no próximo movimento, talvez a partir de meados de abril, os preços devem voltar a corrigir, porque o mercado volta a negociar uma safra que é muito pequena em função, claro, de quebras de quantidade, mas especialmente de qualidade. Este ano a gente deve ter entre 2,5 a 3 milhões de toneladas de trigo feed, trigo para ração. Uhum. E até então, já que você falou na paridade de importação, a gente sabe que a Argentina tem sempre um papel importante na formação de preços aqui no Brasil, no fornecimento de trigo aqui para o Brasil. Eu gostaria que você explicasse como que está sendo essa questão da safra da Argentina, que também teve os seus problemas, mas que tem um excedente exportável suficiente para abastecer o Brasil, e agora com o novo governo, ainda algumas incertezas sobre o que vem acontecendo por lá, sobre como vão funcionar as exportações do país. Como é que a Argentina vai influenciar no Brasil nessa safra atual? Pois é, os hermanos esse ano, mais do que ano passado, muito atrelado à nossa formação de preços.
O ano passado foi uma questão bastante complicada na Argentina de quebra de safra, primeiro ponto, né? Tinha um saldo exportável que seria em torno de 5 milhões de toneladas, e teve a questão política de uma troca de governo que poderia trazer a isenção das retenções, então ninguém quis vender, acabaram exportando um pouco mais de 3 milhões de toneladas, né? Então vendeu muito pouco e esses três, o restante, esse saldo, cerca de 2 milhões, veio para essa temporada. Uma temporada que tem uma safra maior do que o do ano passado, conforme tu disseste, uma safra que quebrou, não teve todo o seu potencial, estimava-se colher cerca de 18, quase 19 milhões e acabou colhendo um pouco mais de 14 milhões de toneladas. Então, a safra que não teve o seu potencial, mas mesmo assim, é o que conta para nós aqui para a formação de preços. O ano passado a gente teve um saldo exportável de 3 milhões, este ano sobe para um potencial de até 10 milhões de toneladas. Tem mais trigo vindo da Argentina, tem mais disponibilidade de trigo, e o que a gente fica atento agora é exatamente como vai ser essa disputa que vem para o Brasil, que vai para o mercado internacional. Porque os preços da Argentina hoje são dos preços mais baratos do mundo. Então, o moinho brasileiro deve aproveitar esses preços, porque são preços bastante atrativos para um país que está aqui do lado e não se paga tarifa externa comum, porque está dentro do Mercosul. O problema, na verdade, a situação que chama a atenção é exatamente o que vem da questão geopolítica, que a gente tem os ataques na região do Iêmen que estão complicando aquela passagem pelo Canal de Suez e muitas transportadoras, né, estão contornando a África, o que encarece o preço de frete dessa região, ou melhor, da região que sai da Europa e do Mar Negro, que é o trigo que compete com a Argentina. Então, existe uma possibilidade grande de que esse encarecimento do frete daqueles grandes exportadores, Rússia, França, enfim, de um modo geral, Mar Negro e Europa, volte, quem compra dessa região, volte as atenções para a Argentina, e aí a gente pode ter um assédio ao trigo argentino que vai fazer com que o trigo na Argentina subam e, consequentemente, os trigos que vêm para o Brasil se elevem. E aí, pela paridade de importação, é mais um espaço que a gente tem para a elevação das cotações. É um movimento que ainda não iniciou, a tendência é que aconteça, no mercado a gente nunca tem certeza, mas é uma questão que eu chamo a atenção porque a gente pode ter uma valorização das cotações na Argentina em função desse assédio daqueles compradores da região, especialmente do Sudeste Asiático, que compra trigo aqui do Mercosul em termos normais, com frete parecido com o que a gente tem no Mar Negro. E agora a gente tem essa situação do Canal de Suez. Também conta para isso e a favor disso as vendas de feed wheat do Brasil, que estão indo a todo vapor, especialmente para aquela região. Então, basicamente, da Argentina é isso, tem mais trigo para importar, o preço está bom, então, para quem é comprador, é um preço para se aproveitar, mas existe esse ponto de interrogação aí, com a possibilidade de maior demanda por trigo argentino por países do Sudeste Asiático. Uhum. E para finalizar, Elcio, a gente sabe que a safra brasileira de trigo ela começa a ser pensada com bastante antecedência, começa a ser plantada no Brasil ali por final de abril, começo de maio em algumas regiões e vai ganhando força a partir de então. O que que a gente já se pode projetar alguma coisa para essa safra? Já se pode esperar alguma coisa a partir do que foi a quebra da safra passada e das expectativas tanto do produtor quanto depois do mercado e da indústria para esse plantio de 2024? Essa é uma questão bastante interessante. O que que a gente tem por enquanto? Se a gente olha, por exemplo, para aqueles estados que plantam um pouco antes, questão de Minas Gerais, por exemplo, que colheu uma produção recorde no passado, o primeiro sentimento que a gente vê junto com os produtores, junto com os vendedores de sementes, é que teremos mais um aumento de produção naquela região. Quando a gente vai para o norte do Paraná, que também é uma região que planta um pouco mais cedo, o mesmo sentimento. Estão reduzindo o milho safrinha e pode mais uma vez vir para o trigo. Então, são esses primeiros sentimentos que a gente tem. Agora, nesse mês de março, a gente vai fazer um levantamento de intenção de plantio e eu digo assim, o primeiro sentimento, aquelas primeiras conversas que a gente está tendo é de um aumento de área, especialmente nesses estados que já plantam um pouquinho antes. Quando a gente vem para um estado como o Rio Grande do Sul, na verdade o produtor está, entre aspas, ferido em relação ao que aconteceu no passado. E existe o risco de se trazer esse sentimento de frustração do ano passado para essa temporada. Importante é que a gente lembra que em termos climáticos a gente sai de uma questão de El Niño, que é muito complicado, e tende a ter uma transição para a laninha, que para o trigo é mais favorável. A gente tem aquele período de frio no inverno um pouco mais complicado, mas passando esse período, tende a ser uma safra mais tranquila em termos climáticos. Então, o sentimento geral é de que o inicial, digamos assim, né, vamos confirmar esse sentimento na intenção de plantio de março, mas o sentimento é de que nós podemos ter uma recuperação
da área plantada e, novamente, tenhamos um potencial de produção acima de 11 milhões de toneladas. Só quem viver, verá. Tá certo, Elcio. Vamos esperar então para ver as cenas dos próximos capítulos aí. Te agradeço pelo teu tempo aí, pelas tuas informações e aproveito também já para reforçar o convite aos nossos espectadores que assinem a plataforma Safras e busquem essas informações, essas e muitas outras informações sobre o trigo e outras commodities que impactam no mercado agropecuário do Brasil e do mundo na plataforma Safras. Acessando safras.com.br, você vai ter o caminho lá para encontrar essas informações e também fica o convite para que se inscrevam aqui no canal do YouTube de Safras e Mercado para assistir vídeos como esses e muitos outros com quadros interessantíssimos aí a respeito do agronegócio brasileiro e mundial. Até uma próxima, Elcio. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Até a próxima.